Meu nome é Angélica Santos, tenho 30 anos e congrego na Congregação Cristã no Brasil há mais de 15 anos. No dia 23 de setembro de 2024, enquanto limpava os vidros da igreja, escorreguei de uma escada de 3 metros e fiquei inconsciente por exatos 7 segundos. Nesses 7 segundos, Jesus me levou numa jornada que mudou completamente minha vida e me mostrou uma verdade devastadora sobre vaidade disfarçada de religiosidade que pode condenar milhares de irmãs ao inferno. Sempre fui o que vocês chamariam de irmã exemplar na congregação. Estava na igreja 3 vezes por semana, participava dos ensaios, conhecia os hinos de cor e nunca faltava aos cultos. Mas havia algo em mim que incomodava profundamente as outras irmãs, especialmente as casadas. Deus me deu uma genética privilegiada, corpo definido, cintura fina e um físico que chamava a atenção mesmo quando eu não queria. O problema é que, no fundo do meu coração, eu sabia que queria sim. Usava vestidos que tecnicamente seguiam as normas da igreja. Comprimento adequado, mangas compridas, nada decotado. Mas escolhia tecidos que marcavam minha silhueta, cores que realçavam minha pele, cortes que, mesmo santos, evidenciavam minhas curvas. Dizia para mim mesma que não era vanidade, que apenas queria estar apresentável para o Senhor. Trabalhava como empregada doméstica desde os 18 anos. Acordava às 5 da manhã para trabalhar na casa da família Oliveira, uma família rica dos Jardins que me tratava bem, mas sempre me lembrava da minha posição social. Durante o dia, limpava, cozinhava, cuidava das crianças e muitas vezes chegava em casa exausta, mas nos cultos me transformava, colocava meus melhores vestidos, arrumava o cabelo com cuidado e me sentia especial, admirada, desejada. As irmãs casadas sussurravam pelos cantos. "Olha como ela se arruma para vir na casa de Deus", diziam algumas. "Parece que está vindo para desfile de moda", comentavam outras. Irmã Marta, esposa do diácono, uma vez me chamou no canto e disse: "Irmã Angélica, você não acha que seus vestidos estão muito justos para uma serva do Senhor?" Respondi com minha voz mais humilde: "Irmã, oro sempre antes de me vestir. Peço ao Senhor para me guiar na escolha das roupas." Mas a verdade que eu escondia até de mim mesma era que me deliciava com a atenção. Quando via os irmãos olharem rapidamente e depois desviarem o olhar, sentia uma satisfação secreta. Quando percebia o desconforto das esposas, havia uma parte de mim que se orgulhava de ainda ser atraente, de ainda ter o dom. Justificava tudo dizendo que beleza era dádiva de Deus e que não podia esconder o que Ele me deu. A situação piorou quando comecei a receber revelações durante os cultos. Sempre que o Espírito Santo se manifestava na igreja, eu estava entre as primeiras a receber mensagens. Os anciãos me elogiavam pela espiritualidade e isso alimentava ainda mais meu ego disfarçado de humildade cristã. "A irmã Angélica é muito usada pelo Senhor", diziam. "Tem um coração puro diante de Deus." Se eles soubessem o que realmente passava na minha mente durante os cultos. Enquanto cantava "Sou feliz com Jesus", estava reparando quem me olhava. Enquanto orava de joelhos, pensava se minha postura estava elegante. Quando recebia revelações, uma parte de mim se deliciava com ser o centro das atenções, mesmo que temporariamente. E antes que você julgue minha história, deixa eu te falar uma coisa. Se você é mulher e já sentiu prazer em ser admirada mesmo em ambiente religioso, se já escolheu uma roupa pensando no impacto que causaria na igreja, então continue assistindo, porque essa revelação pode salvar sua alma. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque o que Jesus me mostrou sobre vaidade feminina disfarçada de santidade vai chocar você. Os conflitos na igreja foram se intensificando. Irmã Rosa, uma mulher de 45 anos casada há 20 anos, começou a me tratar com frieza depois que flagrou o marido olhando para mim durante o culto. Irmã Célia parou de sentar perto de mim nos bancos. Irmã Joaquina chegou ao ponto de comentar alto durante o culto: "Senhor, ajuda nossas irmãs a entenderem que a casa de Deus é lugar de adoração, não de exibição." Eu me fazia de vítima, é claro. Chorava em casa pensando como as irmãs eram injustas comigo. "Senhor", orava, "por que elas me perseguem se só quero te servir? Por que não conseguem ver que meu coração é puro?" Mas no fundo,
Muito no fundo, sabia que havia algo errado. Sabia que minha motivação não era 100% santa. A oportunidade de mostrar minha espiritualidade surgiu quando o encarregado da igreja anunciou que precisavam de voluntárias para fazer uma limpeza geral no templo antes da festa de fim de ano. Imediatamente me ofereci. Irmão Paulo, disse, posso ajudar na limpeza. Trabalho com isso profissionalmente e sei como fazer direito. Cheguei na igreja numa quinta-feira de manhã, vestida com uma roupa mais simples, calça jeans e blusa de manga longa, mas ainda assim, escolhida cuidadosamente para não parecer desleixada. Queria que todos vissem como era dedicada, como me importava com a casa de Deus, como estava disposta a me humilhar para servir. Outras 3 irmãs estavam lá, irmã Helena, irmã Francisca e irmã Benedita. Mulheres simples, humildes, que realmente estavam ali para servir sem segundas intenções. Enquanto elas limpavam o chão e organizavam os bancos, me ofereci para fazer a parte mais difícil, limpar os vidros altos da igreja. Deixa que eu subo na escada, disse. Tenho experiência com limpeza e não tenho medo de altura. Era verdade, mas também era uma forma de me destacar, de mostrar coragem e dedicação. Peguei a escada de alumínio de 3 metros, posicionei próximo aos vidros da lateral direita da igreja e comecei a subir. O acidente aconteceu de forma totalmente inesperada. Estava no topo da escada, limpando o vidro com movimentos cuidadosos, quando senti a escada se desequilibrar. Tentei me segurar no parapeito da janela, mas não consegui. A queda pareceu acontecer em câmera lenta. Vi o chão se aproximando, senti o vento no rosto, ouvi os gritos das irmãs, bati a cabeça com força no chão de mármore da igreja. A dor foi intensa por apenas 1 segundo antes de tudo escurecer completamente. As irmãs correram para me socorrer, mas eu já estava inconsciente. Irmã Helena depois me contou que fiquei apagada por exatos 7 segundos. Ela contou porque ficou em pânico achando que eu tinha morrido. Mas nesses 7 segundos, vivi uma eternidade. De repente, não estava mais no chão frio da igreja. Estava num lugar que não consigo descrever adequadamente com palavras humanas. Não era exatamente um local físico, mas uma presença, uma atmosfera de santidade absoluta que me fez perceber imediatamente quão longe da verdadeira pureza eu estava. E ali, mais real que qualquer coisa que já experimentei na vida, estava Jesus. Não era como nas pinturas da igreja ou nos filmes que já assisti. Era uma presença poderosa, amorosa, mas ao mesmo tempo intimidadora pela santidade perfeita que emanava. Seus olhos eram olhos que viam através de todas as máscaras, todas as mentiras, todas as justificativas que construímos para esconder nossos verdadeiros motivos. Angélica, ele disse, e meu nome em sua voz carregava um peso de amor e tristeza que me fez chorar imediatamente. Minha filha, não sabia se deveria me ajoelhar, se deveria falar, se deveria pedir perdão. Estava completamente exposta diante da santidade perfeita. Senhor, consegui sussurrar. Obrigada por me salvar do acidente. Ele me olhou com uma expressão que misturava compaixão e preocupação. Angélica, não te trouxe aqui por causa do acidente. Te trouxe por causa do perigo muito maior que sua alma enfrenta. Não entendi inicialmente. Que perigo, Senhor? Eu te sirvo, vou à igreja, oro, leio a Bíblia. Ele levantou a mão gentilmente, interrompendo minhas justificativas. Minha filha, você serve a sua própria imagem. Vai à igreja para ser vista, ora para impressionar, e isso está levando sua alma para a perdição. As palavras foram como punhais no meu coração, porque sabia que eram verdade. Toda a minha vida cristã foi desmontada em segundos diante da luz da sua presença. Mas, Senhor, tentei argumentar, eu realmente te amo, realmente quero te servir. Sim, ele respondeu, você me ama, mas ama mais a si mesma. E isso, minha filha, é idolatria. Jesus então tocou minha testa, e de repente pude ver minha vida pelos olhos dele. Vi cada vez que escolhi uma roupa pensando no impacto que causaria. Vi cada oração onde, no fundo, estava pedindo para ser notada. Vi cada revelação que recebi onde me deliciei mais com a atenção do que com a mensagem divina. Vês como teu coração funciona? Ele perguntou enquanto assistíamos às cenas da minha vida se desenrolarem. Transformaste minha casa em palco para tua vaidade.
Usaste meus dons para alimentar teu ego. Fizeste de tua beleza um ídolo e de tua aparência uma armadilha. Cara, se você chegou até aqui e está reconhecendo comportamentos parecidos na sua própria vida espiritual, não para de assistir. Se inscreva no canal e deixe um comentário escrevendo "Preciso de libertação". Porque o que Jesus mostrou para mim sobre vaidade disfarçada de religiosidade pode salvar sua alma do inferno. Compartilhe com suas irmãs na fé, porque essa mensagem precisa chegar em todas as mulheres que amam a Deus, mas podem estar sendo enganadas pelo próprio coração. A visão continuou me mostrando coisas que eu jamais queria admitir. Vi como minha espiritualidade era performance, como minhas orações eram teatrais, como até minha dedicação em limpar a igreja estava contaminada pelo desejo de impressionar. Jesus me mostrou que ele via além das aparências, direto no coração, e o que via no meu coração o entristecia profundamente. Angélica, ele disse com voz cheia de amor e tristeza, quantas irmãs estão seguindo teu exemplo? Quantas jovens olham para ti e pensam que santidade é usar roupas que marquem o corpo dentro dos padrões da igreja? Quantas estão aprendendo contigo que é possível servir a Deus e a vaidade ao mesmo tempo? Essa pergunta me devastou completamente. Percebi que não estava apenas destruindo minha própria vida espiritual, mas influenciando outras mulheres a seguirem o mesmo caminho de engano. Era uma responsabilidade que nunca havia considerado. Senhor, chorei. O que devo fazer? Como posso mudar? Jesus sorriu pela primeira vez desde que nosso encontro começou. Primeiro, precisas entender a diferença entre modéstia verdadeira e performance religiosa. Depois, precisas escolher a quem realmente queres servir, a mim ou a tua própria imagem. Foi quando ele começou a me mostrar visões que mudariam para sempre minha compreensão sobre feminilidade cristã, vaidade espiritual e o que realmente significa ser uma mulher santa aos olhos de Deus. O que vi nas próximas revelações foi tão impactante que mudou não apenas minha forma de vestir, mas toda a minha motivação para servir a Deus. E se você quer saber exatamente o que Jesus me revelou sobre a diferença entre santidade verdadeira e vaidade religiosa, sobre como as roupas que usamos refletem nossa condição espiritual e sobre o perigo eterno que mulheres cristãs enfrentam quando confundem aparência com espiritualidade, então não pode perder os próximos vídeos desta série. Se inscreva agora no canal, ative todas as notificações e prepare seu coração para revelações que podem revolucionar sua vida espiritual. Deixe um comentário dizendo de qual igreja você congrega e se já passou por situações parecidas com as minhas. Sua transparência pode ajudar outras irmãs que estão lutando com os mesmos problemas. Porque o que Jesus me mostrou naqueles 7 segundos sobre vaidade disfarçada de santidade pode ser a diferença entre céu e inferno para milhares de mulheres que sinceramente pensam que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo ao próprio ego. A verdade dói, mas liberta. E você precisa saber dessa verdade antes que seja tarde demais. Jesus então me levou para um lugar onde pude ver claramente a diferença entre o que os homens veem e o que Deus vê. Era como se ele tivesse colocado óculos espirituais em mim que me permitiam enxergar além das aparências físicas, direto nos corações e motivações das pessoas. Angélica, ele disse, os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. E o que tenho visto no teu coração me entristece profundamente. De repente, pude me ver durante os cultos, da forma como Jesus me via. Não era a irmã dedicada que eu pensava ser. Era uma mulher dividida, servindo a 2 senhores ao mesmo tempo. Vi meu coração durante os momentos de louvor. Enquanto cantava "A Deus demos glória", estava mentalmente calculando quantos irmãos estavam olhando para mim. Enquanto levantava as mãos em adoração, estava posicionando meu corpo de forma que a silhueta ficasse mais bonita. Era uma profanação da adoração que me horrorizou quando vi pela perspectiva divina. Vês como transformaste minha casa em palco? Jesus perguntou. Como fizeste da adoração uma performance para alimentar tua vaidade? Tentei me defender. Mas, Senhor, eu realmente te amo durante os cultos. Realmente sinto tua presença. Sim, ele respondeu, mas divides teu amor entre mim e tua própria imagem.
e um coração dividido não pode me adorar em espírito e verdade. Então Jesus me mostrou outras mulheres da congregação, mas agora eu podia ver seus corações também. Vi Irmã Benedita, uma senhora de 60 anos, sempre vestida com roupas simples e gastas. Externamente, ninguém prestava atenção nela. Mas quando Jesus me mostrou seu coração durante a adoração, era pura luz. Estava completamente entregue, completamente focada nele, sem nenhuma preocupação com aparência ou aprovação humana. Esta é verdadeira adoração, Jesus disse. Um coração que não busca glória própria, que não compete por atenção, que encontra toda a sua alegria em mim. A diferença era gritante. O coração da irmã Benedita brilhava com pureza genuína, enquanto o meu estava cheio de divisões, competições internas e sede por admiração. E se você está assistindo isso e reconhecendo que talvez tenha comportamentos similares na sua vida espiritual, não para agora. Se inscreve no canal porque o que Jesus me revelou sobre como Deus realmente vê nossas motivações pode transformar completamente sua relação com Ele. Aperta aquele botão de like também. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem que pode salvar suas almas. Jesus me mostrou então Irmã Marta, a esposa do diácono que sempre me criticava. Esperava ver inveja ou maldade no coração dela, mas o que vi me chocou. Ela realmente estava preocupada comigo, realmente orava por mim. Suas críticas vinham de um lugar de amor genuíno e preocupação com minha alma. Ela vê o perigo que tu não vês, Jesus explicou. Tenta te alertar porque te ama, não porque te inveja. Isso me quebrantou completamente. Todas as vezes que pensei que ela estava sendo injusta, ela estava na verdade sendo usada por Deus para tentar me despertar. Senhor, chorei. Eu interpretei amor como persecution. Pensei que ela tinha inveja quando na verdade tinha compaixão. Minha filha, Jesus disse gentilmente, quando o coração está cheio de vaidade, interpreta tudo através dessa lente. Amor parece inveja, correção parece ataque, preocupação espiritual parece julgamento. Era exatamente isso que acontecia comigo. Minha vaidade distorcia minha percepção de tudo ao meu redor. Jesus então me levou para ver outras congregações, outros ambientes cristãos. Me mostrou mulheres em diferentes igrejas, diferentes denominações, mas lutando com os mesmos problemas que eu. Vi evangélicas usando roupas tecnicamente adequadas, mas escolhidas para impressionar. Vi católicas se vestindo santamente, mas com motivações impuras. Vi pentecostais cheias do Espírito, que usavam a espiritualidade como forma de chamar a atenção. O problema não é a denominação, Jesus explicou. O problema é o coração humano, que sempre encontra formas de servir a si mesmo enquanto pensa que me serve. E me mostrou como a vaidade se adaptava a qualquer ambiente religioso, sempre encontrando brechas nas regras para se manifestar. Numa igreja onde era obrigatório usar véu, vi mulheres escolhendo véus mais bonitos, mais chamativos. Numa onde só se podia usar preto, vi mulheres encontrando formas de se destacar através de acessórios permitidos. Numa onde a simplicidade era exigida, vi mulheres competindo para ver quem parecia mais simples, de forma mais elegante. A vaidade é como erva daninha, Jesus disse. Se adapta a qualquer solo, encontra forma de crescer em qualquer ambiente. Só pode ser erradicada pela transformação genuína do coração. Era uma lição devastadora sobre como o orgulho humano sempre encontra formas de se manifestar, mesmo nos ambientes mais santos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou que escolhe roupas diferentes para ir à igreja do que para ir ao supermercado? Já pegou se arrumando de forma especial para Deus, mas no fundo sabendo que era para ser vista pelas pessoas? Se inscreve no canal agora e deixa um comentário escrevendo "Reconheço essa luta", se você também enfrenta essa batalha entre aparência e coração. Jesus me mostrou então o que acontece quando uma mulher realmente se entrega completamente a Ele. Vi o caso de uma jovem de 25 anos chamada Priscila. Ela tinha sido exatamente como eu, vaidosa, preocupada com a aparência, usando a igreja como palco. Mas teve um encontro genuíno com Jesus que transformou tudo. Pude ver o processo de transformação dela. Primeiro, Jesus lidou com seu coração, mostrando como a vaidade estava roubando sua intimidade com Ele. Depois,
Ela começou a escolher roupas baseada numa pergunta simples: esta roupa vai me ajudar a adorar melhor ou vai me distrair? A mudança foi gradual, mas radical. Priscila não se tornou desleixada ou mal vestida. Continuou se cuidando, continuou sendo uma mulher bonita. Mas suas motivações mudaram completamente. Se arrumava agora para agradar a Deus, para honrar o corpo que Ele lhe deu, para ser exemplo de pureza para outras mulheres. A beleza dela se tornou uma forma de adoração, em vez de uma forma de competição. Vês a diferença? Jesus perguntou. A mesma beleza, o mesmo cuidado com a aparência, mas agora a serviço do reino em vez do ego. A transformação no coração de Priscila irradiava através da forma como se vestia, como se comportava, como interagia com outras pessoas. Jesus me mostrou como Priscila influenciava outras mulheres positivamente agora. Jovens olhavam para ela e aprendiam que é possível ser bonita sem ser vaidosa, ser bem vestida sem ser provocante, cuidar da aparência sem fazer dela um ídolo. Era o oposto do que eu fazia. Em vez de ser tropeço, ela era inspiração para a santidade. Este é o propósito da beleza feminina no meu reino, Jesus explicou. Não para competir ou atrair atenção indevida, mas para refletir minha glória, para inspirar pureza, para mostrar que santidade e beleza podem andar juntas quando o coração está correto. Era uma revelação que revolucionou meu entendimento sobre feminilidade cristã. Mas então Jesus me mostrou algo que me aterrorizou. Vi mulheres que morreram ainda presas à vaidade, ainda servindo a própria imagem, em vez de servi-lo genuinamente. Vi o destino eterno dessas almas que confundiram performance religiosa com verdadeira conversão. Muitas dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Jesus citou suas próprias palavras: e eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ver isso aplicado a mulheres que pensavam estar servindo a Deus, mas estavam servindo a vaidade, foi apavorante. Jesus me explicou que a iniquidade não era apenas pecados grosseiros, como roubo ou assassinato. Era também a idolatria sutil de fazer de si mesma o centro, mesmo nos momentos que deveriam ser dedicados exclusivamente a Ele. Era transformar a casa de Deus em vitrine pessoal. Era usar os dons espirituais para alimentar o ego em vez de abençoar outros. Cara, isso é sério demais para ignorar. Se você é mulher e está reconhecendo esses padrões na sua vida, se inscreve neste canal agora e deixa um comentário escrevendo: Jesus transforma meu coração. Não deixa para depois, porque essa pode ser sua última oportunidade de mudança antes do juízo final. Angélica, Jesus continuou, quero te mostrar como a verdadeira modéstia funciona. Não é sobre regras externas apenas, mas sobre motivações internas. Ele me transportou para observar diferentes mulheres em diferentes situações, sempre focando no coração, em vez da aparência externa. Vi uma mulher usando um vestido que tecnicamente estava dentro de todas as regras da igreja, mas seu coração estava cheio de orgulho pela forma como ficava nela. Vi outra mulher usando roupas mais simples, mas com coração cheio de julgamento contra as que se arrumavam melhor. Ambas estavam erradas. Jesus me mostrou, porque ambas estavam focadas na aparência externa em vez da condição do coração. Verdadeira modéstia, Jesus explicou, é quando uma mulher se veste para me honrar, para não ser tropeço para os irmãos e para refletir a pureza que há no seu coração. Não é sobre ser feia ou desleixada, é sobre prioridades corretas e motivações puras. Jesus me mostrou então como o diabo usa a vaidade feminina para destruir congregações inteiras. Vi como uma mulher vaidosa numa igreja causava divisões, competições entre as irmãs, distrações nos irmãos e confusão sobre o que realmente significa ser santa. Era como um vírus espiritual que infectava toda a comunidade. Por isso minha palavra diz que as mulheres se ataviem em traje honesto, Jesus continuou, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Não era sobre as tranças ou o ouro em si, mas sobre o coração que buscava chamar atenção através da aparência.
Então, ele me mostrou mulheres que realmente entenderam este princípio. Algumas usavam roupas simples, outras mais elaboradas, mas todas tinham o mesmo coração, o desejo de agradar a Deus em vez de impressionar pessoas. A diferença não estava no que vestiam, mas no porquê vestiam. A roupa é reflexo do coração, Jesus me ensinou. Quando o coração está certo comigo, as escolhas de vestuário naturalmente seguem princípios corretos. Quando o coração está dividido entre mim e a vaidade, mesmo as roupas mais santas são contaminadas por motivações impuras. E você? Como está seu coração neste momento? Consegue ser honesta consigo mesma sobre suas motivações quando escolhe roupas para ir à igreja? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vou revelar exatamente o que Jesus me ensinou sobre como ter um coração puro na forma de se vestir e se comportar como mulher cristã. Jesus me mostrou que o problema não era apenas individual, mas geracional. Vi como mães vaidosas ensinavam filhas a serem vaidosas, perpetuando ciclos de idolatria da aparência disfarçada de espiritualidade. Vi jovens cristãs crescendo confusas sobre feminilidade bíblica porque os exemplos que tinham na igreja eram de mulheres que serviam a dois senhores. É por isso que preciso de mulheres verdadeiramente transformadas, Jesus me disse. Mulheres que sejam exemplo de como a beleza pode ser usada para minha glória em vez da própria. Mulheres que ensinem outras mulheres o que significa ser formosa aos meus olhos. A responsabilidade que senti naquele momento foi avassaladora. Percebi que não estava apenas destruindo minha própria vida espiritual, mas influenciando negativamente outras mulheres, especialmente as mais jovens que me viam como modelo a seguir. Senhor, orei com lágrimas. O que devo fazer? Como posso consertar todo o mal que causei? Jesus sorriu novamente, e naquele sorriso vi esperança. Primeiro, precisa haver arrependimento genuíno. Depois, transformação verdadeira. E então, tu te tornarás exemplo do que significa ser mulher segundo o meu coração. Mas antes que pudesse responder, Jesus me preparou para a revelação mais impactante de todas. O que ele ia me mostrar sobre julgamento entre irmãs, sobre inveja disfarçada de zelo espiritual e sobre como a competição feminina estava destruindo igrejas inteiras pelo mundo. Prepara-te, Angélica, ele disse, porque o que vais ver sobre como as mulheres se tratam na minha casa vai quebrantar teu coração, mas também te dará sabedoria para ser agente de cura em vez de divisão. Agora, Angélica, Jesus disse com uma tristeza profunda na voz, vou te mostrar algo que quebra meu coração diariamente. Como minhas filhas se tratam umas às outras dentro da minha própria casa. O ambiente ao nosso redor mudou, e de repente estávamos observando diferentes igrejas pelo Brasil. Mas agora eu podia ver não apenas as ações das pessoas, mas também seus pensamentos e motivações mais ocultos. A primeira cena me chocou profundamente. Era a nossa própria congregação, durante um culto de domingo. Vi Irmã Rosa, a mulher que sempre me tratava com frieza, mas agora podia ouvir seus pensamentos enquanto me olhava entrar na igreja. Lá vem ela de novo com esses vestidos justos, pensava. Parece que não tem vergonha na cara. Se eu fosse o encarregado, já teria conversado com ela há muito tempo. Mas Jesus me mostrou algo mais profundo. Por trás da indignação aparentemente espiritual de Irmã Rosa, havia uma amargura antiga. Aos 20 anos, ela também tinha sido bonita. Também havia chamado a atenção dos homens. Mas depois de 25 anos de casamento, 3 filhos e o desgaste da vida, se sentia invisível. Ver-me recebendo a atenção que ela já teve despertava uma dor que ela nem mesmo reconhecia conscientemente. Vês como funciona? Jesus perguntou. O que ela chama de zelo pela casa de Deus é, na verdade, inveja disfarçada de espiritualidade. Ela não está preocupada com tua alma. Está magoada porque perdeu algo que tu ainda tens. Era devastador perceber como motivações impuras se escondiam atrás de máscaras religiosas. Então vi Irmã Célia, que sempre suspirava alto quando eu passava pelos corredores da igreja. Em seus pensamentos, ouvi: eu me esforço tanto para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva do Senhor, e ninguém me nota, mas ela chega aí toda arrumada e vira o centro das atenções. Onde está a justiça de Deus? O coração dela estava cheio de uma competição amarga que ela jamais admitiria.
E se você é mulher e está assistindo isso, preciso te fazer uma pergunta direta. Você já sentiu esse tipo de pensamento sobre outras irmãs na sua igreja? Já criticou a forma como outra mulher se veste, mas no fundo era porque ela recebia mais atenção que você? Se inscreve no canal agora e deixa um comentário escrevendo: "Preciso de cura", porque essa revelação sobre competição feminina nas igrejas pode libertar sua alma de amarras que você nem sabia que existiam. Jesus me mostrou então o outro lado da moeda. Vi meus próprios pensamentos durante os cultos quando olhava para as outras irmãs. Pelo menos eu me cuido, pensava ao ver irmã Benedita com suas roupas simples. Pelo menos eu não me deixei ficar desleixada depois do casamento. Refletia ao observar as mulheres mais velhas. Era um julgamento constante, uma comparação permanente que me fazia sentir superior. Angélica, Jesus disse, enquanto reclamava de ser julgada pelas outras, estavas julgando também, enquanto se sentia vítima de inveja, nutrida orgulho e desdém. Todas vocês estavam erradas, todas vocês estavam pecando contra o amor que deveriam ter umas pelas outras. A revelação continuou me mostrando como essa dinâmica tóxica se espalhava por toda a igreja. As jovens solteiras competiam entre si para ver quem chamava mais atenção dos rapazes santos. As casadas competiam para ver quem tinha marido mais espiritual, filhos mais obedientes, casa mais organizada. As mais velhas competiam para ver quem era mais usada por Deus nas revelações e profecias. Jesus me levou para observar o grupo de jovens da igreja. Vi Carolina, de 19 anos, que acabara de se converter. Ela me admirava e tentava copiar meu estilo de se vestir, pensando que aquilo era sinônimo de espiritualidade. Quero ser como a irmã Angélica, ela dizia para as amigas. Ela é tão espiritual e ao mesmo tempo tão elegante. Ver isso me partiu o coração. Eu estava sendo instrumento para levar uma jovem recém-convertida pelo caminho errado. Meu exemplo estava ensinando Carolina que era possível servir a Deus e a vaidade simultaneamente. Senhor, chorei. Eu não sabia que estava influenciando ela dessa forma. Por isso te trouxe aqui, Jesus respondeu, para que vejas as consequências das tuas escolhas. Carolina está aprendendo contigo que a aparência é parte da espiritualidade. Daqui a alguns anos, ela estará na mesma situação que tu, dividida entre servir a mim e servir a própria imagem. Mas a visão piorou. Jesus me mostrou Juliana, de 22 anos, que havia deixado de congregar porque se sentia inadequada perto das outras jovens da igreja. Elas são todas tão bonitas, tão bem vestidas, ela pensava. Eu nunca vou conseguir competir. É melhor eu procurar uma igreja onde me sinta mais à vontade. Uma alma se afastou da congregação por causa da competição que vocês criaram. Jesus me disse com tristeza profunda. Juliana confundiu aparência com espiritualidade e decidiu que não era boa o suficiente para estar na minha casa. O sangue dela está nas mãos de todas vocês que fizeram da igreja um lugar de competição, em vez de refúgio. Cara, isso é devastador. Se você já deixou de ir numa igreja porque se sentia inferior às outras mulheres, ou se já fez alguém se sentir assim, precisa ouvir essa mensagem completa. Se inscreve no canal e deixa um like porque essa revelação sobre como nossas atitudes afetam outras pessoas pode revolucionar a forma como você se relaciona na igreja. Jesus então me transportou para outras denominações, mostrando como o mesmo problema existia em diferentes formatos. Numa igreja pentecostal, vi mulheres competindo para ver quem recebia mais do Espírito Santo. Na verdade, era uma disputa por atenção disfarçada de espiritualidade. Numa igreja tradicional, a competição era sobre conhecimento bíblico e posições de liderança feminina. O coração humano encontra formas de competir em qualquer ambiente, Jesus explicou, até mesmo nos lugares que deveriam ser dedicados ao amor e à unidade. Vi como Satã usava essas competições para destruir comunhões, causar divisões e afastar pessoas genuinamente buscavam a Deus. Numa igreja em São Paulo, vi um grupo de mulheres da alta sociedade que usavam a obra social como forma de competir. Disputavam para ver quem doava mais, quem organizava eventos mais sofisticados, quem tinha mais reconhecimento pelos trabalhos de caridade. Por fora, pareciam santas, mas por dentro eram movidas por orgulho e necessidade de aprovação.
Até mesmo as boas obras podem ser contaminadas por motivações impuras, Jesus me mostrou. Quando o coração não está certo comigo, mesmo os atos mais nobres se tornam formas de autoexaltação. Era aterrorizante ver como o ego humano conseguia corromper até as ações mais aparentemente altruístas. Jesus me mostrou então uma igreja onde essa dinâmica havia chegado ao extremo. As mulheres estavam divididas em grupos que mal se falavam. As espirituais desprezavam as mundanas. As jovens ignoravam as velhas. As bonitas excluíam as comuns. A igreja havia se tornado um campo de batalha feminino, em vez de lugar de adoração. Vês como Satanás usa a competição entre minhas filhas para destruir o meu reino? Jesus perguntou. Enquanto vocês lutam entre si por atenção, aprovação e posição, as almas se perdem. Os feridos não são curados, e meu nome é blasfemado entre os gentios. O pastoreio dessa igreja estava em crise. O pastor não sabia como lidar com as divisões femininas. Os homens se sentiam desconfortáveis com as tensões. Os jovens não queriam participar porque a atmosfera estava tóxica. Uma igreja inteira estava sendo destruída pela competição entre mulheres que deveriam ser irmãs em Cristo. Então Jesus me mostrou algo ainda mais chocante. Como essa competição afetava os casamentos dentro da igreja. Vi maridos sendo pressionados pelas esposas para não cumprimentarem certas irmãs. Vi mulheres proibindo maridos de olharem para determinadas áreas da igreja durante os cultos. Vi casamentos sendo destruídos por ciúmes e suspeitas baseadas na forma como outras mulheres se vestiam ou comportavam. O casamento é a instituição sagrada que estabeleci para refletir meu amor pela igreja. Jesus disse com dor na voz. Mas a competição e vaidade femininas estão destruindo essa figura. Esposas não confiam em maridos. Maridos se sentem vigiados. Filhos crescem vendo divisão em vez de amor. E você que está assistindo, já parou para pensar como seus comportamentos na igreja afetam não só você, mas famílias inteiras? Se inscreve neste canal e deixa um comentário escrevendo: "Quero ser instrumento de cura". Se você quer aprender como suas atitudes podem construir em vez de destruir. Jesus me levou então para observar crianças na igreja, mostrando como elas absorviam toda essa toxicidade. Vi meninas de 8, 9 anos já fazendo comentários sobre as roupas das outras, já demonstrando preferências baseadas em aparência, já aprendendo a competir em vez de amar. Estão ensinando às próximas gerações que a igreja é lugar de competição. Jesus me mostrou. Meninas que deveriam aprender sobre amor, perdão e humildade estão aprendendo sobre inveja, julgamento e orgulho. Ver isso me devastou, porque percebi como éramos responsáveis por perpetuar ciclos de toxicidade espiritual. Mas então, Jesus me mostrou a solução. Me levou para observar uma igreja no interior onde havia uma mulher chamada Dona Maria, de 65 anos. Ela não era particularmente bonita, não tinha roupas caras, não chamava atenção por aparência física. Mas havia algo diferente nela que transformava todo o ambiente ao seu redor. Dona Maria tinha o dom de fazer cada mulher se sentir amada e aceita. Quando uma jovem chegava insegura, ela a abraçava e falava sobre como Deus a via como preciosa. Quando uma mulher mais velha se sentia invisível, ela pedia conselhos e demonstrava genuíno interesse em sua experiência. Quando havia tensão entre irmãs, ela agia como pacificadora. Vês a diferença? Jesus perguntou. Esta mulher entendeu que sua beleza não está na aparência, mas no coração que reflete meu amor. Ela usa sua influência para unir, em vez de dividir, para curar, em vez de ferir. A igreja onde Dona Maria congregava era um oásis de paz e amor entre mulheres. Jesus me explicou que essa era sua vontade para todas as congregações. Mulheres que se amassem genuinamente, que se edificassem mutuamente, que usassem suas diferenças para complementar em vez de competir. Quando minhas filhas andam em unidade, o mundo vê meu poder e se converte. Quando andam em divisão, meu nome é blasfemado. Mas, Senhor, perguntei, como posso mudar? Como posso ser parte da solução em vez do problema? Jesus tocou meu coração e senti uma transformação começando. Primeiro, arrependimento genuíno. Depois, humildade verdadeira.
E então, amor sacrificial pelas tuas irmãs. Ele me mostrou que a mudança deveria começar comigo, mas não poderia parar comigo. Eu teria que ser instrumento de cura para outras mulheres que estavam presas nas mesmas armadilhas de vaidade e competição. Aqueles que muito perdoaram, muito amam. Jesus citou: como foste perdoada, também perdoa. Como foste amada, também ama. A visão estava chegando ao fim, mas Jesus tinha uma última revelação para me dar, sobre como uma mulher verdadeiramente transformada poderia impactar não apenas sua igreja, mas gerações inteiras. Sobre como a feminilidade bíblica, quando vivida genuinamente, se tornava uma das mais poderosas ferramentas evangelísticas do reino de Deus. Prepara-te, Angélica, Jesus disse, porque vou te mostrar como será a tua vida quando realmente te entregares completamente a mim. Como tua transformação vai impactar não só tua congregação, mas centenas de mulheres que ainda nem conheces. E se você quer saber exatamente como essa transformação vai acontecer, como Jesus vai me usar para trazer cura às divisões femininas na igreja, e como sua própria vida pode ser revolucionada por essas revelações, então não pode perder o próximo vídeo desta série. Se inscreve no canal agora, ativa todas as notificações e prepare seu coração para a revelação mais transformadora de todas. Deixe um comentário contando qual foi a parte desta mensagem que mais tocou seu coração e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir sobre unidade em vez de competição. Porque o que Jesus me mostrou sobre restauração e reconciliação entre irmãs pode ser exatamente o que sua igreja, sua família e sua própria alma precisam para experimentar o verdadeiro avivamento que vem quando as mulheres de Deus andam em amor genuíno umas com as outras. Quando Jesus terminou de me mostrar todas essas revelações devastadoras sobre competição e divisão entre as mulheres na igreja, senti meu coração completamente quebrantado. Senhor, chorei. Como pude ser tão cega? Como pude causar tanto mal pensando que estava te servindo? Era uma dor profunda perceber que minha vida cristã tinha sido uma farsa disfarçada de religiosidade. Angélica, Jesus disse com voz cheia de compaixão. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para a transformação verdadeira. Mas agora, vou te mostrar como será a tua vida quando realmente me entregares teu coração completamente. De repente, as cenas ao nosso redor mudaram, e comecei a ver visões do meu futuro. Como seria minha vida se eu realmente mudasse? Vi-me na igreja, mas completamente diferente. Estava usando um vestido simples, bonito, mas sem ostentação, escolhido não para chamar atenção, mas para honrar a Deus e ser exemplo de modéstia genuína. Mas a maior diferença não estava na roupa, estava no meu coração. Não havia mais aquela ansiedade constante sobre quem estava me olhando, aquela necessidade desesperada por aprovação humana. Vês como é a verdadeira liberdade? Jesus perguntou. Quando o coração está focado em mim, não precisa mais da aprovação dos homens. A paz que sentes é resultado de servir a um só Senhor. Era incrível ver como eu parecia mais bonita, mais radiante, quando não estava preocupada em impressionar ninguém. Jesus me mostrou uma cena específica que me emocionou profundamente. Vi Carolina, a jovem que estava me imitando antes, agora se aproximando de mim com um problema. Irmã Angélica, ela dizia, estou lutando com vaidade, com vontade de chamar a atenção dos irmãos. A senhora pode me ajudar? E me vi respondendo com sabedoria e amor genuíno, compartilhando minha própria experiência para ajudá-la. Esta é a redenção, Jesus explicou. Usar tuas próprias quedas para ajudar outras a não caírem. Transformar tua história de fracasso em testemunho de vitória. Ver como minha transformação poderia impactar positivamente outras mulheres me deu esperança e propósito. E se você chegou até aqui nesta jornada comigo, se sua vida está sendo tocada por essas revelações, então não pode parar agora. Se inscreve no canal neste momento e deixa um comentário escrevendo: quero essa transformação, porque o que Jesus me mostrou sobre mudança verdadeira pode revolucionar sua vida espiritual para sempre. Ativa o sininho também, porque você precisa das próximas mensagens que vou compartilhar. Jesus me mostrou então uma reunião de mulheres na igreja, mas completamente diferente das que eu estava acostumada. Em vez de competição e fofoca, havia amor genuíno, edificação mútua
e preocupação real umas com as outras. Me vi liderando esse grupo, não por querer ser o centro das atenções, mas porque minha experiência me havia dado autoridade espiritual para ajudar outras mulheres. Irmãs, eu falava para o grupo, todas nós lutamos com vaidade, com inveja, com competição. Mas Jesus quer nos libertar dessas prisões. Ele quer que sejamos amigas verdadeiras, que nos amemos genuinamente, que sejamos exemplo de unidade para o mundo. E as mulheres me ouviam com respeito, não porque eu era bonita, mas porque falava da experiência de quem havia sido transformada. Vi irmã Rosa, que sempre me criticou, agora se aproximando de mim com lágrimas nos olhos. Angélica, preciso te pedir perdão. Eu te julgava, mas na verdade era inveja. Você mudou tanto, e isso me fez ver meus próprios problemas. Pode orar comigo? Era uma cena de reconciliação linda, mostrando como a transformação genuína quebra barreiras e cura relacionamentos. Jesus me mostrou como minha mudança criava um efeito dominó na congregação. Outras mulheres começavam a questionar suas próprias motivações. Jovens paravam para pensar antes de escolher roupas. Mulheres casadas começavam a se tratar com mais amor e menos competição. A atmosfera da igreja inteira estava mudando. Uma mulher verdadeiramente transformada pode revolucionar uma congregação inteira, Jesus me ensinou. Quando deixa de ser fonte de divisão e se torna instrumento de unidade, meu poder se manifesta de formas surpreendentes. Vi como minha igreja começava a crescer porque as pessoas de fora viam o amor genuíno entre as mulheres e queriam fazer parte daquilo. Então Jesus me levou para ver um impacto ainda maior. Vi-me sendo convidada para falar em outras igrejas, compartilhando meu testemunho sobre vaidade disfarçada de religiosidade. Não como palestrante famosa buscando reconhecimento, mas como serva humilde, querendo ajudar outras mulheres a evitarem os mesmos erros. Muitas das minhas filhas estão presas nas mesmas armadilhas que te prenderam, Jesus disse. Teu testemunho pode libertar centenas, milhares de mulheres que pensam estar me servindo, mas estão servindo a própria imagem. A responsabilidade era imensa, mas também era um privilégio incrível. Vi uma conferência onde eu falava para mais de 500 mulheres. Irmãs, eu dizia, vocês podem usar os mais santos vestidos da loja, frequentar igreja 3 vezes por semana, receber revelações todo domingo, mas se o coração estiver dividido entre Jesus e a vaidade, vocês estão no caminho para o inferno. Era uma mensagem dura, mas necessária. Cara, se você é líder feminina na sua igreja, se influencia outras mulheres, esta mensagem é especialmente para você. Se inscreve no canal e deixa um comentário escrevendo "Sou líder e preciso mudar", porque sua transformação pode impactar centenas de vidas. Compartilhe este vídeo com outras líderes que precisam ouvir essa verdade. Jesus me mostrou cartas e mensagens que eu receberia de mulheres ao redor do Brasil. Irmã Angélica, seu testemunho mudou minha vida. Eu estava exatamente como você, usando a igreja para alimentar minha vaidade. Agora entendo o que significa servir a Deus de verdade. Era gratificante ver como Deus usaria minha história de fracasso para gerar vitórias na vida de outras pessoas. Mas a visão mais emocionante foi ver o impacto na próxima geração. Vi jovens crescendo numa igreja onde as mulheres se amavam genuinamente, onde não havia competição, mas colaboração, onde a beleza era usada para glorificar a Deus em vez de alimentar o ego. Essas meninas cresceriam com um conceito completamente diferente de feminilidade cristã. Esta é a herança que deixarás, Jesus disse. Gerações de mulheres que aprenderão o verdadeiro significado de ser formosa aos meus olhos. Ver crianças crescendo num ambiente saudável, sem as toxicidades que marcaram minha geração, me encheu de esperança. Jesus me mostrou também como minha transformação afetaria meu futuro casamento. Vi-me casada com um homem de Deus, mas agora o relacionamento era baseado em amor genuíno, não em atração física ou competição. Quando uma mulher para de competir e começar a completar, torna-se a esposa que descrevi em minha palavra, Jesus explicou. Vi como eu seria diferente como esposa, não mais preocupada em ser a mais bonita ou em chamar a atenção de outros homens, mas focada em ser companheira verdadeira, em edificar meu marido, em criar um lar que honrasse a Deus.
Era um contraste completo com quem eu era antes. Senhor, perguntei, mas e se for tarde demais? E se eu já causei dano demais para ser restaurada? Jesus sorriu com ternura infinita. Minha filha, não existe tarde demais para quem se arrepende genuinamente. Posso transformar até mesmo os maiores fracassos em testemunhos poderosos de minha graça. Ele me mostrou então o momento do meu retorno à consciência. Vi as irmãs ao meu redor, preocupadas, orando por mim. Irmã Helena estava segurando minha mão. Irmã Francisca havia corrido para chamar ajuda. Irmã Benedita orava baixinho, mas com fé intensa. Elas te amam verdadeiramente, Jesus disse. Só não sabiam como demonstrar esse amor de forma que tu pudesses receber. É hora de voltares, Jesus disse finalmente. Mas lembra-te de tudo que viste. Lembra-te de que a verdadeira beleza vem de um coração que me ama completamente. Lembra-te de que tua influência pode levar outras mulheres para o céu ou para o inferno, dependendo do exemplo que deres. Senti-me sendo puxada de volta, deixando aquela presença gloriosa, retornando ao mundo físico com sua dor e limitações, mas trazia comigo uma transformação que seria evidente para todos ao meu redor. Acordei no chão da igreja com as irmãs ao meu lado, mas era uma Angélica completamente diferente. A primeira coisa que fiz foi chorar, não de dor física, mas de arrependimento profundo por todos os anos que desperdicei servindo à vaidade em vez de servir a Deus genuinamente. Irmãs, disse com voz ainda fraca, preciso pedir perdão a vocês. Vocês estavam certas sobre mim. Eu estava usando a casa de Deus para alimentar minha vaidade, e isso é pecado. Irmã Helena me olhou surpresa. Angélica, você bateu a cabeça? Está falando coisa estranha. Não, irmã. Pela primeira vez na vida estou falando a verdade sobre mim mesma. E contei para elas, ali mesmo no chão da igreja, parte do que havia experimentado durante aqueles 7 segundos. Vi lágrimas nos olhos de todas elas. Lágrimas de alegria por ver uma irmã verdadeiramente arrependida. Se você chegou até o final desta mensagem e seu coração foi tocado, se reconheceu comportamentos semelhantes na sua vida, então esta é sua oportunidade de mudança. Se inscreve no canal agora e deixa um comentário escrevendo Jesus, eu me arrependo, se você quer fazer a mesma oração que fiz naquele dia no chão da igreja. A transformação não foi instantânea, mas foi real. Nos dias seguintes, comecei a mudar radicalmente minha forma de me vestir, não para ficar feia, mas para honrar verdadeiramente a Deus. Escolhia roupas pensando, esta roupa vai me ajudar a adorar melhor ou vai me distrair? A mudança no meu coração se refletia em cada aspecto da minha vida. O mais incrível foi a reação da congregação. Irmã Rosa, que sempre me criticava, se aproximou com lágrimas nos olhos. Angélica, que mudança é essa? Você parece diferente, mais em paz. Era a oportunidade que eu precisava para compartilhar meu testemunho e pedir perdão sincero. Irmã Rosa, a senhora sempre esteve certa sobre mim. Eu estava sendo vaidosa, usando a igreja como palco. Peço perdão sincero e quero aprender com a senhora como ser uma mulher verdadeiramente santa. A reconciliação foi linda e nasceu uma amizade genuína onde antes havia tensão. Hoje, 6 meses depois do acidente, minha vida é completamente diferente. Ainda trabalho como doméstica, ainda congrego na mesma igreja, ainda uso vestidos nos cultos. Mas tudo mudou porque meu coração mudou. Não vou à igreja para ser vista, mas para adorar. Não me arrumo para impressionar, mas para honrar a Deus. O mais gratificante é ver como minha transformação tem impactado outras mulheres. Carolina, que me imitava antes, agora busca conselhos sobre como vencer a vaidade. Várias jovens da igreja têm me procurado para conversas sobre feminilidade bíblica. Até mulheres de outras congregações têm vindo me visitar depois de ouvirem meu testemunho. Meu nome é Angélica Santos. Morri por 7 segundos no chão da igreja da CCB, e Jesus me mostrou a diferença entre religiosidade e relacionamento genuíno com Ele. Aprendi que beleza sem santidade é vaidade, que aparência sem pureza de coração é engano, e que é possível ser uma mulher bonita e, ao mesmo tempo, verdadeiramente santa, quando o coração está voltado completamente para Deus. Se você é mulher e luta com vaidade, competição ou insegurança na igreja,
Saiba que Jesus pode transformar completamente sua vida, assim como transformou a minha. Se você é homem e sua esposa, filha ou irmã precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ela. Essa revelação pode salvar almas que estão no caminho da perdição sem nem perceber. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe este testemunho com o máximo de pessoas possível. Deixe um comentário contando se você teve alguma experiência similar, se reconheceu esses padrões na sua igreja ou se essa mensagem mudou alguma coisa no seu coração. Porque no final das contas, não importa quão bonita você é por fora, se por dentro está feia aos olhos de Deus. E não importa quão simples você pareça por fora, se por dentro brilha com a verdadeira beleza que vem de um coração transformado por Jesus. A escolha é sua. Continuar servindo à vaidade disfarçada de religiosidade, ou entregar-se completamente a Jesus e descobrir o que significa ser verdadeiramente formosa aos olhos dele. Mas lembre-se, um dia, todos nós vamos prestar contas não apenas das nossas ações, mas também das nossas motivações mais profundas. Escolha bem, sua eternidade depende disso.